Bom dia, a nossa aula de hoje é sobre ângulos, tá? E aí a gente tem uma figura de um rapaz aí olhando no computador e nós vimos que ele está a uma distância, né, do computador de 45 centímetros a 70 centímetros e ele está fazendo um ângulo. Por que ele está fazendo um ângulo? Porque ele tem que pegar a visão em cima e a visão embaixo. E esse ângulo que está formando a divisão dele é de 10 a 20 graus, tá certo? E ele está sentado com uma postura correta. Postura dele, o braço tem que ficar na posição de 90 graus sobre a mesa. O corpo dele aqui tem que fazer 90 graus, a perna com a parte do abdômen. A perna dele também, aqui embaixo, olha, a coxa, com o joelho tem que dobrar 90 graus para ficar numa posição correta e não ter problema, né, futuros. Tá? Então, quando que é a definição de um triângulo? É quando você traça uma reta, né, e marca um ponto sobre ela. O ponto terminar as duas retas. Tá? Sai de um ponto as duas retas. Então, quando você sai de um ponto com duas retas, ele vai fazer um ângulo. Nesse caso, tá? Ele saiu aqui, ó, ponto P, e saiu com uma semi-reta para cá e uma semi-reta para cá. E ele formou um ângulo. E esse aqui é a origem do ângulo. Tá? Que também a gente chama de vértice, tá certo? É o ponto aonde se encontra as duas retas, a gente chama de vértice. Olha aí a definição. Ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Essa origem onde sai, a gente chama de vértice, tá certo? E ele sempre é identificado com uma letra maiúscula, assim como um ponto, tá? A gente coloca um ponto aí só para identificar que ela passa por aí, né? Então ela é uma semi-reta, tá certo? E é no caso dessa aqui, tá? O ponto onde se encontra é o vértice, é o ponto de partida. E a gente vai fazer a medição do ângulo para saber quantos graus tem esse ângulo, tá certo? Olha, para fazer a medição de um ângulo, tá certo? A gente usa o transferidor, tá certo? Então, se um ângulo, como é que eu faço para me fazer? Eu coloco uma semi-reta na direção do zero e de lá eu vou ver até onde vai a outra semi-reta, tá certo? No caso aqui, ó, ele colocou uma semi-reta na direção do zero e foi até 135. Então esse ângulo formado aqui é 135 graus, sendo que o ponto aonde aqui, tá? Você coloca onde é o vértice, nesse ponto, em cima do seu transferidor, onde tem um pontinho lá no transferidor, lá você coloca o vértice. Aí você coloca a linha em direção do zero e vai medir aonde vai a outra linha, até onde vai. Então esse ângulo deu 135 graus. Olha só, aqui eu tenho dois ângulos, o ângulo ABC e o ângulo FDEF. E os dois ângulos têm 90 graus. Quando você tem um ângulo e esses ângulos têm a mesma medida, a gente diz que são ângulos congruentes, tá certo? Quando a gente vai classificar os ângulos, a gente classifica eles em reto, agudo ou obtuso. Quer dizer, o reto é quando um ângulo faz 90 graus. Agudo, quando ele faz menos de 90 graus. Obtuso, quando ele faz mais de 90 graus, tá certo? Então, vejam aí que eu tenho esse ângulo azul, ele é um ângulo menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Esse amarelo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, então a gente diz que ele é um ângulo reto. E esse ângulo vermelho aqui, ele é maior que 90 graus, a abertura dele é maior, então a gente diz que ele é um ângulo obtuso, tá certo? Além desses três ângulos aí, a gente ainda tem a situação que quando um ângulo é 180 graus, a gente fala que ele é um ângulo raso, tá certo? Olha esse ângulo aqui, ele é 190 graus, o ângulo é 180 graus, o ângulo RPQ. Sempre eu boto o vértice no meio dos dois pontos, tá certo? Sempre o vértice fica no meio, tá ok? Então esse ângulo é um ângulo de 180 graus. E esse aqui, ele sai, um ângulo sai do vértice O e dá uma volta completa na mesma direção, olha, tá certo? Desculpa, ele não sai do lugar, ele está um sobre o outro. Se ele está um sobre o outro, ele não tem ângulo. Então a gente diz que ele é um ângulo nulo, tá certo?
Ah, então quer dizer que nós temos aqui que os ângulos são reto, 90 graus, agudo, menor que 90, obtuso, maior que 90, raso, 180 graus e nulo quando ele é zero, quando não tem grau, tá certo? Essa classificação dos ângulos. Agora a gente vai falar da bissetriz, tá? O que é a bissetriz? A bissetriz é quando você tem um ângulo, tá certo? Olha, eu tenho um ângulo aqui AOB, tá? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60 graus, um ângulo AOB. A bissetriz é quando você passa, tá? Uma reta, tá? E essa semirreta, ela sai do vértice e passa por um ponto, e ela divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, de mesma medida. Então eu digo que o ângulo AOB, AOR é igual ao ângulo ROB. Por quê? Porque o R é a bissetriz, ela dividiu esses ângulos em ângulos de mesma medida. Então, se você tiver um ângulo de 90 graus, se você tiver um ângulo de 90 graus e quiser saber quanto é a bissetriz dela, só de você dividir o 90 por 2, vai dar 45. Então, a bissetriz de um ângulo de 90 graus é 45 graus, tá certo? Olha só, aqui eu desenhei um ângulo AOB. Eu disse que esse ângulo é 90 graus. Toda vez que você vê esse quadradinho com um ponto formando um ângulo, quer dizer que esse ângulo é 90 graus, tá certo? Eu, se quiser calcular a bissetriz, basta dividir o 90 por 2. Aí vai ficar assim, ó. Aí vai ficar assim, ó. Um ângulo vai ficar com 45 e o outro com 45. Por quê? Porque essa reta, semirreta que eu passei aqui, OC, ela é a bissetriz desse ângulo AOB, tá certo?